Face está tentando atualizar aqui, mas não Já tem. está no Twitter, eu vou compartilhar agora. Nada. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placa distante, Eu teus feitos não consegui relevantes, aqui. vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Varonil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivos de festas em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo à torcida alegres emoções. Colorado de aço e celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz. Varonil, segue tua senda de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. Boa noite, torcida colorada. Estamos dando início a mais um programa da Pauta Colorada, com essa aqui é a casa dos colorados, programa de Colorado para Colorado. Estamos aqui presentes com nossos amigos colorados e vamos debater sobre os assuntos aqui do Internacional. Estamos aqui com o nosso amigo Fred, a nossa amiga Bibiana e o nosso amigo Rodrigo. E vamos aqui conversar nesse programa que é de todas as segundas-feiras, das 9h30 às 10h30 da noite. E você está convidado para compartilhar no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. E então, meus amigos, como é que acharam aí a partida de ontem, Internacional e CSA? O que vocês acharam do jogo? Como foi a nossa equipe nessa partida aí de domingo passado? Viviane, vamos começar pelas damas primeiro, né? O que você achou? Acho que o Inter vem mantendo uma boa base de jogo. Mais uma vez tentou fazer algumas infiltrações pelo meio, que me deixa muito feliz, porque ainda é muito lateralizada a nossa jogada, mas jogadas pelo meio acho que faz um pouco a diferença. Pouco não, né? Faz muita diferença. E o Inter tem tentado fazer essa infiltração pelo meio. O D'Alessandro está jogando bem, está jogando na posição dele, né? Tá mais centralizado, não está tão lateralizado como ele vinha anteriormente, então ele consegue distribuir melhor as jogadas. Fiquei feliz com o resultado. Acho que o Inter poderia ter feito um pouco mais ontem, até mesmo por ser o CSA, mas sim, em contrapartida é mais difícil de jogar contra um time que vem muito recuado, né, que vem muito fechado. Então tu tem que fazer mais a questão do passe de bola, a reversão de jogo, e o Inter fez daí muito bem ontem. Só sofreu um pouquinho no início do jogo, que eu acho que demorou um pouquinho para entrar, que o CSA veio um pouquinho mais, botou um pouquinho mais de velocidade aí na saída de bola deles. Mas eu acho que o Inter tá no caminho. Está no caminho, eu também acho. Eu acho que o Internacional agora está num caminho favorável. O que me deixa mais que você acha aí, esperançoso nesse ano é a constância, né? A gente está falando aí de 5 rodadas, cinco rodadas, nas quais a gente teve uma, que foi, eu acho, até um erro de planejamento, de repente, do clube, que foi a primeira rodada, que esse foi fora da curva, deu para notar muito bem isso, né? Sim. E a gente teve, o que nos assustou assim, nossa, poxa, passamos agora, vamos pegar agora Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo. A gente fez um jogo se não igual para igual, um jogo muito equilibrado contra o Palmeiras, né? Onde seria até, de certa forma, não digo normal, mas é uma coisa mais tranquila de se administrar uma derrota lá, de maneira que foi, né? Perfeito.
E nós tivemos 2 grandes enfrentamentos no Beira-Rio, 3 agora, mas principalmente Flamengo e Cruzeiro, que foram jogos muito interessantes. E mostra um volume de jogo, mostra uma ideia de jogo mais compactada, mais melhor distribuída, enfim. Me animei. Estamos um pouco animados. Como o Bina falou, tem umas variações ainda, né? Eu acho que no início do jogo ontem teve uma surpresa, porque o CSA saiu para frente. Eles foram meio que suicida, parecia assim, porque eles iam mesmo para cima, e isso, né, eu acho que ainda o time demorou um pouco para se adaptar, não. Então é isso que eles vão propor, exatamente. Mas assim, vocês lembram como é que era antigamente? A gente levava um gol. Sim. E tinha que ficar correndo atrás. Então, o que me anima também é a gente não estar totalmente 100% no jogo, variando, mas ainda assim conseguimos ganhar com certa tranquilidade, né? Isso é uma baita. Parece que agora nós estamos com mais posse de bola, né? E isso faz com que tenha uma maior tranquilidade, não é, Rodrigo? Não, com certeza. Eu gostei bastante do resultado ontem, acho que gostei do time ontem também. Ele já vem melhorando, nota-se uma evolução a cada jogo. É notável isso, né? Apesar de eu achar que nossos 2 laterais melhoraram, mas eu ainda acho que tem um grande defeito, principalmente na parte de cruzamentos, né? Acho que a gente cruza muito mal ainda, não sei se é falta de treinamento, se é fundamento. Escanteio também, né? Não só a maioria das bolas paradas. Né? Um exemplo que eu brinco com meus amigos, né, é sobre o Grenal. Pô, nós tivemos 3 bolas ali dos 30 até os 45 minutos lá na arena, no segundo tempo, que o Camilo cruzou as 3 bolas erradas. E tu tem um matador hoje na área, um centroavante nato, que é o Paulo Guerreiro, né? Então ele precisa muito pouco, o aproveitamento dele é muito grande. Com uma bola ele mata um jogo. E ele não teve nenhuma bola nesse jogo pra ele tentar, né? Nenhuma. E tu viu o sucesso do Palmeiras, que está tendo com bola parada, eles mataram assim o jogo e eles têm feito com uma excelência. Mas assim, em relação à bola parada, a gente também tem que fazer uma ressalva. O Inter tem levado muito perigo com falta, coisa que antigamente não conseguia. Falta próximo da área, agora jogando mais pelo meio, o Inter está conseguindo de 2 a 3 faltas boas por jogo na entrada da área. E tem levado perigo, porque tem dado rebote, batido na trave. O Guerreiro tá cobrando bem, muito bem as faltas também. Tá louco fazer um gol ele, né, de falta. Tá louco pra colocar. Ele tá louco e tá dando rebote. O Inter tá... Primeiro, começou a jogar de novo pelo meio. Tá conseguindo então puxar falta, porque os jogadores estão tentando drible na entrada da área, coisa que há muito tempo não se fazia. E com isso, o Inter tá começando a levar perigo nas faltas. Não é só sofrer o perigo como sofre de bola parada. Mas o Inter tá levando isso. Eu acho que só tem que aprimorar mais a questão dos cruzamentos e o escanteio também, porque é muito falho a cobrança de escanteio do Inter. E geralmente o Inter tá dando muito rebote para o adversário no escanteio, tá com os jogadores tudo na pequena área esperando, a bola vem muito ruim, não vem para ninguém assim tentar aproveitar. Vem baixa a bola, né? E perde o contra-ataque, os caras saem do contra-ataque. E tem ótimos cabeceadores, né? Nossa. Moledo, Cuesta, Guerreiro. O próprio Denilson, né? O próprio Denilson, para pegar até um rebote. Exato. Tentar a cabeçada para vir um rebote e o Inter não consegue. E querendo ou não, é nosso histórico com times de menor expressão, o CSA, não querendo faltar o respeito com o CSA, longe disso, mas é um time que está vindo da Série B, né? Então a gente sempre teve dificuldade com acho que não é falta de respeito, acho que é excesso de respeito. O Inter respeita demais esse tipo de time. O ano passado nós perdemos 5 pontos para o Sport. Um contra o Sport foi algo... Perdemos um ponto para Chapecoense. Não, Chapecoense sempre perde ponto, olha. Mas isso nem pode contar mais, né? A Chapecoense a gente vai levar e perder os pontos. Esse aí que a gente comentou foi um erro estratégico, eu também acho que foi, porque a Chapecoense é um time dos últimos anos, faz campanha, mas é um dos times mais fracos, na meu ver. Tomou 3 do Fortaleza ontem, em casa, de virada. Então é 3 pontos que botou fora, né? 3 pontos que foi fora. Ou que fosse um empate, então, vamos pensar que fosse um empate, que já é ruim, contra a Chape. Só que eu acho que o Inter entrou com um time totalmente descaracterizado. Não entrou nem com um time reserva que vinha jogando o gauchão. Que nos jogos em que entrou aquele time reserva foi bem, por sinal. Um misto resolveria. Um misto resolveria aquela partida. E não sei se foi por questão médica ou o quê, mas não tinha aquela necessidade de ter entrado com um time tão descaracterizado como entrou. Sem jogada, assim. Bem que o time também, acho que até dominou o jogo um bom tempo, né? Esse da Chapecoense. Dominou bastante o jogo. Mas faltava os qualidade, 2 erros, né? Não adianta. Tomar o último passe faltava. Que nem contra o Palmeiras. Dominou o jogo, mas o Inter não levou uma
Não, chance chutou de gol, uma porque bola em gol. o passe, isso daí é bom por um lado, para tu ver um time que tá conseguindo manter o passe, mantém a posse de bola, só que em alguns jogos o Inter ainda peca nessa questão da última bola ali, de ser mais de efetivo. tocar e pifar o Guerreiro e deixar ele Perfeito. um pouquinho mais livre ali com a bola na entrada da área, né? E ficou provado nos históricos dos últimos campeonatos que o time que quer ser campeão não pode perder ponto para esses times menores, né? Como a Chapecoense, né? Esses times têm que ganhar, não interessa em que local que é a partida, né? Tanto o Beira-Rio ou lá. Depois até porque trocar pontos com os maiores, né? Os grandes times vão trocar pontos. Se troca ponto, não adianta. Eles vão exatamente. ganhar ou perder em tudo. Vídeo Palmeiras ano passado, ele ganhou direto os menores. Direto, né? E aí contra o Inter ganhou, depois empatou, ele foi ter Vou uma te dar um troca. exemplo, o Palmeiras ano passado jogou com um time misto, ou até reserva contra o Sport lá na ilha e ganhou. Nós fomos lá e perdemos. Com um time do Sport com 9 reservas. E o Palmeiras vai perder ponto, porque ele tem clássico com São Paulo, Corinthians, Santos, que foi muito bem o jogo do Palmeiras contra o Santos, eu assisti. Fez 4-1 natural, assim. E o Santos pressionando ainda, fez 4-1 natural em cima do Santos. A gente estava comentando. A gente estava comentando que até tu falou agora, dominou boa parte da partida contra o Palmeiras. O Palmeiras é diferente. O Palmeiras É diferente. entrega a bola. Ele deixa o cara Contra o jogar e Inter se foi desgastar. muito assim, ele deu uma pressão no início, fizeram o gol, bola parada, e depois entregava a bola pro Inter. Quantas chances de gol a gente teve contra o Palmeiras? Olha, não sei se foi duas, nem isso. Uma ou duas. Ontem também, impressionante que tá jogando aquela zaga do Palmeiras, né? É muito boa. Não só a zaga, a dupla de volantes deles é muito boa. Não, tá jogando demais, né? A gente nem O meio imaginava. deles ali, Não, eles têm tu muita joga reposição. até chegar ali a intermediária, Eles depois deixam não jogar. joga mais. Eles deixam jogar até ali. Tu depois- bate bola ali, eles estão Exatamente. jogando, depois eles vão. Exatamente. Eles têm jogadores de velocidade, né? O Dudu tem muita velocidade na saída também. Então. Não, eles têm um grupo muito qualificado. Eu acho que vai ser difícil esse campeonato brasileiro não. Calma. Tem 5 rodadas calma. Eles não O levaram de Cruzeiro novo. era Muito difícil. É. Era o grande Essa é a candidato esperança. há um mês atrás. O Grêmio era o melhor time do Brasil há um mês atrás. E E tá agora aí. a gente tá vendo isso. Acho que a Segundo gente... alguns não, né? Até a semana Ainda passada é. ainda Não, era, segundo né? alguns ainda é desde ontem. É isso, né? Mas, né, que isso daí acontece. Que bom, tomara que continue assim. Eu espero. não gosto de ser protagonista assim de cara. Eu acho que é Claro. muito interesse. Tem que salientar ao público que está assistindo que você pode participar nas redes sociais, mandar mensagens para nós aqui. Você, colorado, também pode estar presente aqui nessa bancada. Vale cornetear também, né? Pode cornetear. também à vontade. Mas vamos passar para o segundo item aqui da nossa pauta colorada de hoje, referente ao jogo do Internacional contra o Paysandu pela Copa do Brasil. E aí, qual é a expectativa de vocês? O primeiro jogo, agora quinta-feira, depois a outra partida lá em Belém do Pará. Belém, outra semana. Né? Tentar aí uma vitória. Tem que ter uma vitória. 2-0 no mínimo, né? Tem que garantir agora. Garantir. Mas o Moledo não joga e o Nico é dúvida, né? Não, o Nico já tá liberado. Já tá liberado. O Moledo certamente que Moledo vai. é 15 dias fora. Moledo tá Ontem, fora. na hora do jogo, quando ele tirou dali, deu aquela chegada, eu falei pra minha amiga assim, ó, 15 dias fora. Ela, não, bem capaz. Eu disse, o Moledo ano passado, qualquer lesão era 15 dias fora. Até pela questão da idade. Por isso que eu sempre bati na tecla de que o Inter precisa muito de um zagueiro titular ali no lugar do Moledo junto, porque no Brasileiro agora o Inter tem 3 campeonatos concomitantes. Vai pegar a questão muscular em algum momento. Sim, Vai, sim, é muito sim, jogo. Com certeza. E ali foi um esforço extra que ele teve, né? Ele Foi foi um tentar erro naquela no chão, jogada ali. Recebeu, não, foi tiro de meta, não foi? Não, foi reposição. Não, do goleiro. Não, foi o choque com o goleiro. Foi a jogada quando ele foi tentar. Deu um Não, contra-ataque a jogada deles foi ali, ó. reposição do goleiro, É. não foi? Isso. E ele meio que se assustou ali, teve que dar uma extra ali. E Deu no rosto do Ele até Lomba postou a e quem se machucou foto foi ele, dele né? tirando ali a perna, assim, esticando a perna Isso. pra tentar tirar a bola. Mas tem que fazer uns 2-3-0 aqui, 3-0 tem aqui que no garantir, Beira-Rio. né? Pra ir lá pro jogo tranquilo lá, né? Porque lá, querendo ou não, a torcida deles é uma torcida que estádio vai é vir pra presente. E é uma viagem A torcida que longa faz também, pressão. a logística Isso, longa. E já a pega o logística. Santos domingo fora, É. que é um jogo de 6 pontos. E o Santos veio dessa derrota pro Palmeiras, eles vão vir Mordido. mordidos, eles têm que ganhar, eles vão ter que pontuar pra não começar a gerar crise. Então, E pensar que se a gente ganha do Santos, Tá?
Aí A gente ficamos vai ali, estar, se não em segundo, terceiro lugar já. com certeza. Muito E próximo. depois a tabela nos E ajuda, aí tu porque já pega tá no Havaí todo, aqui, Tinha que ajudar uma hora também na tabela. Vasco lá, que eu olhei do jogo do Vasco ontem, olha, o Vasco é candidatíssimo a rebaixamento. É muito ruim, né? Ah, desculpa, coitado do Vasco, olha. Meu Ah, mas desculpa, mas eu acho que o Valdívia merece. É. Depois do que ele falou, não sei se ele falou de verdade, né? Mas pelo Dizem que não, né? noticiaram, Dizem que não, mas o jeito como aconteceu. Desculpem, mas Fred, você pode dar uma olhadinha nas mensagens Claro. dos internautas aí que eu não estou conseguindo aqui no meu celular. Não sei se a Bibiana consegue também. Enquanto isso, vamos falando. Eu acho, principalmente, que o Inter vai sentir muita falta do Moledo. Né? Ah, com certeza. Eu acho que o Moledo ajeitou a zaga colorada, né? é. Isso nós vamos ter que dar um jeito de fazer com que... Não temos a reserva à zaga- altura, né? Isso aí não, Não com temos, certeza. né? Não temos, né? O Emerson é esforçado, E é bom zagueiro, mas não... Ele leva a qualidade para ataque também, né? Sim, No sim. outro cabeceio, jogo, no ele jogo fez gol, anterior, né? era quando o Guerreiro saiu, era ele tentando puxar o ataque do Inter lá, tentando fazer tabela ali, Sim, puxando sim, junto, sim, sim, ele sobra em campo. sim, sim, sim. Muito bem. Se firmou Até porque muito. não tem o Dourado também, né? Com o Dourado acho que já dá uma... A gente consegue dar uma Constância blindada ali, mais dá um- ali na entrada da área. E daí sem o Dourado e sem É. o Moledo, eu acho que já dá um... Eu acho também o Dourado importantíssimo. Não, porque importantíssimo O nosso. Dourado pode não ter muita técnica na hora de sair pro jogo. O modo é fideleza, só a saída. Mas daí é uma coisa Mas que ele dá pra protege ser muito bem a tranquilamente defesa. Mas é o maior roubador de bola, assim. ajustada essa questão de técnica, né? É. Isso é muito... Aqui o Marcelo Souza comentando algo importante, que o Rodrigo Moledo só volta depois da Copa América. Isso. Que paradinha boa essa da Copa América para nós, né? Eu não sei, claro, o time tá embalado, mas saindo agora o Dourado que estava fora, mais o Moledo agora. É, São pela duas questão das baixas lesões. muito grandes na nossa defesa, né? Então, assim, essa parada vai ser de bom tamanho, assim, Eu para acho que nós. sim, Né? eu acho que sim. Sempre não vai prejudicar, né? Acho que o Odair precisa de tempo aí, todos precisam, né? E O esperamos Odair aí tá, que- eu até um que tempo vocês atrás acham eu do era... Odair? O que vocês É, acham um do tempo Odair? atrás eu acho que o Odair ele não ia emplacar, vamos dizer assim. Mas tô dando um voto de confiança para ele. Comecei a dar um voto de confiança, mas acho agora que nos o Odair, últimos 3 ultimamente, jogos... ele tem sido mais... Eu não sei o que aconteceu, mas ele tem sido até um pouco diferente nas próprias trocas que ele tem feito no Isso, jogo, né? exatamente. Ele tem pensado um pouco diferente do que ele fazia antes. Era sempre o feijão com arroz. Parece que tinha medo, né? Exatamente. Tinha medo de fazer dar certo. É que a gente Agora, tem agora medo ele de tá, ser feliz, né? ele tá peitando um pouquinho mais, assim, e tentar mudar o time, tentar mudar o esquema. Né? E outra coisa Ele também, tem né? visto isso aí no jogo. O que eu notei ontem, e notei como jogos, por exemplo, como no Cruzeiro, a gente está parando um pouco com aquela ideia de tá na frente, recua. Isso aí que Está foi. buscando mais gol. A postura dele foi... Está tentando. A gente tentou matar ontem no primeiro tempo. Não matou porque o VAR, né, nos Que interferiu não ali. deu pra entender direito. Dá pra Bem entender, mas, discutível. né? Bem- O Não. Fred contra o Cruzeiro foi a mesma, Mesma coisa. coisa. E nem nenhum VAR. momento o VAR. Nem a gente VAR não sabe pra se olhar. o VAR não falou, né? Porque daí depende muito do juiz querer aceitar aquilo ou não. Mas foi a mesma coisa. O Fred, ele atrapalhou o goleiro e caiu Ele nos pés participou do muito mais, Nenê. muito mais, né? Porque Claro. ele encostou no Ele moleiro. empurrou vocês ainda. lembram? Exato. Enfim, mas de qualquer forma, assim, e contra o Cruzeiro também, a gente não deixou só os 2-1, foi pra cima. Quanto a gente não sofria até o último ano, né? Ia pra frente, ficava um gol à frente, pronto. Recua e vamos ver o Não, que não era dá. o último Meu ano, Deus. até 3, 4 jogos atrás. A gente fazia 1-0 e aquele negócio. Olha o Flamengo. E o Flamengo Inter foi não típico. não tem sofrido quando tem tomado gol, assim, de tu ver, assim, que fica anímico. Eu acho que o Inter ficou muito mais anímico quando o Dali perdeu o pênalti no jogo passado do que quando tomou o gol. Parece que não... Isso. Tá, tomou o gol, mas vamos lá que dá. Quando Exatamente. perdeu o pênalti, parece que de novo eles lembraram a questão do Grenal, que teve daquela sequência de pênaltis, que... Mais uma bola parada. Sim, sim, sim. Que tem que entrar em questão, não sei como é que eles fazem aí, como é que é o treino deles e como é que funciona daqui a isso. pouco mas é o Inter falta tem de que- treino mesmo, né? Porque Copa do Brasil tem muita questão de pênalti, né? porque nós não- Dependendo do Ainda mais resultado. agora que não então, tem mais o gol qualificado, né? Com o Brasil, então tu imagina. Aquela decisão de pênalti contra o Grêmio eu achei errado terem escalado o Camilo para bater a primeira penalidade. Porque a primeira penalidade é importantíssima. Né? Verdade. Se fazer. E
E eu acho que ali nós começamos a perder aquela disputa, né? É verdade. No meu verdade. entendimento. Eu acho que começamos a perder quando o Camilo entrou no jogo. Eu também acho. Porque um jogador que não era o cara da vez de entrar sempre. E do nada botam logo num Grenal. Que tu tem que entrar assim com... E as 3 bolas Tem que contigo. entrar com sangue nos olhos, Aquelas entendeu? 3 bolas paradas. O Camilo, eu nunca vi o Camilo entrando com sangue nos olhos em nenhum jogo. Então que colocasse um jogador mais sanguíneo. Que fosse alguém mais sanguíneo ali pra tentar fazer a diferença. Aquele não Grenal eu entendi. pensei que nós estava... Sarrafiori que cobra bem pênalti, que com ousadia de repente pra tentar... Fora não sei, que não entendi. já são águas passadas, Já né? passou, né? Mas fora que os nossos zagueiro Cuesta já tinha errado na final contra o Novo Hamburgo, né? Isso. E ele foi de novo, bater e errou de novo. Verdade. O Nico Mas também errou. passar O Nico também errou. né? É. Nós vamos passar uma borracha sobre isso. Não vamos lembrar mais. Geralmente quando o Inter perde um gauchão pro Grêmio em época de Libertadores pra nós é bom, né? É bom, né? A história Então- diz isso, né? Tipo um Então, Pedro e Júnior, quando assim, tem uma né, parada fazendo no meio de do ano cabeça, também. Isto, Então vamos isto. tentar acreditar nisso, tá Vamos lá, ótimo, vamos né? lá. Ô, amigo Fred, quem é que está aí nos acompanhando? Pode dizer só o nome das pessoas? Se tu conseguir Está acompanhando dizer. aqui ó, o Jorge Costa Fontanella, já puxou nossa orelha, disse para não parar de falar do Palmeiras, começou a falar do Inter. Ah, tá certo. Tá Nós certo. temos que Um analisar abraço, também Jorge. os Não, a gente quer buscar o Palmeiras. A gente quer passar o Palmeiras, né? Exatamente. Aí nós temos Estamos indo o atrás Silvio do- Saldanha, o Arthur Gandolfi, o Jorge Celso Rodrigues Lara, Joel Antônio Salvador, Marcelo Souza, né, que eu já citei aqui, Evandro Lunardelli, Juliano Barbosa, deve estar acompanhando, logicamente, Juliano Miola, Cláudio Andrade, Felipe Assunção, quem mais aqui Um de abraço para novo? todos os colorados que estão nos assistindo. Kelly nos Tirelli, prestigiando. mandou boa noite, Bibi queridona. Beijo, Kelly. E a Elisandra Sempre nos Ribeiro, acompanhando, enquanto Kelly. temos aqui, comentando tudo. É isso aí. Não vou... Não, entre Paysandu tem que ter no mínimo 35 mil pessoas, né? Ah, é. Ah, tem. Ah, porque esses últimos 2 O públicos. horário eu que achei- não é o 19, Qual é que é o horário? Eu acho que é 19 19. e 45, não é? Não, acho que é Não me 9h30. Ah, não, 9h30. Não, é 9h30, É um bom 9h30. horário. É 9h30. 9h30, Eu bom tinha horário. visto ontem a tabela. Ah, eu vi que vai 9h30. ter ingresso promocional também que eles estão fazendo. né? Vai. O Brasileirão que não pode, né? O Brasileirão disse que é tabelado, né? Ah, mas o Cruzeiro conseguiu. Não conseguiu um valor... É, aí não sei. Porque ontem Valor- foi valor 80 bem reais barato, para né? sócio comum e 40 para sócio. Aqueles 50%, né? Para ver CSA é brabo. É. Mas é Brasileirão, né? Não tem. É, mas o Inter está numa fase boa, a gente tem que aproveitar agora, Tem, né? E tem a que- torcida É, tem que tem que aproveitar ajudar, e é. comparecer. E esse jogo contra o Paysandu é importantíssimo. Acho que nós estamos aí há mais de 3 anos sem título, né? Verdade. Eu acho que a gente Ah, poderia e Copa do beneficiar agora Brasil, esse ano. hein? e além de ser um título nacional, ele paga mais de 50 milhões pro campeão. É muito dinheiro. É um dinheiro que vem muita E são boa 8 hora. jogos, muito bem Muito feito. dinheiro. 8 jogos, são 8 jogos. São é isso? 8 Então, jogos quer só. dizer, entramos direto nas oitavas. Imagina 8 jogos. A gente pode perder ligeirinho. 4 e ganhar 4, tá resolvido. A gente Tu tem que ganhar o jogo certo. Exatamente. Tu pode até perder, mas tu tem que ganhar o jogo certo. Exatamente. Né? Que maravilha, isso aí, vamos E torcer. esse ano, que geralmente eu vejo o Inter como um histórico de sorteios, a gente não tem muita sorte. É verdade, é verdade. Mas acho que a sorte meio que mudou um pouco esse ano para nós, né? Porque Tem que sempre ter cuidado ao falar, Nacional, né? Essa questão de Nacional é um time sorte, com né? camisa, mas, com certeza, não eu é um acho que a time, gente- eu acho que é um time bem abaixo Em do ambos nosso, sorteios a gente tem uma tecnicamente. certa e o sorte, Paysandu, né? bem que Perto nós, das né? perspectivas que poderiam Menos vir, azar, né? com certeza. Bem que nós em Copa A do gente vai chegar Brasil, eu vou depois dizer uma desse coisa, ponto, né? Pra quem já foi eliminado por Londrina, Paraná... Só um ponto, um nome que eu acho que a gente não chegou a tocar sobre Sim, Inter e sim. CSA e também já projetando o próximo jogo, Sim. que deu uma bela mudada no meio campo, foi o Nonato. Ah, claro, jogou muito. não Ele poderíamos eleito esquecer. É foi, verdade. tava no craque, na seleção do verdade. craque da rodada, né? Foi. Inclusive, Sim, uma isso boa com pontuação. Cartola também, Eu exatamente. vou vai lhe não dizer, acontecer. para mim é o que está mudando o time do Inter, né? Para mim, Ele deu vitalidade para aquele meio campo do Inter. exatamente. O Inter parece que ganhou 2 pulmões novos, Exatamente. realmente. Vocês destacaram a qualidade do Alessandro. Eu acho que tem muito disso na movimentação que o Nonato faz e deixa o Alessandro fazer o que ele gosta. Daí não precisa correr para dar carrinho mais que o Exato. Nonato tá junto, porque né? quando Se vê, ele ele dá um consegue pique, fazer o que ele quer, que ele 30, gosta, 40 metros, dá um carrinho lá no cara, lá do outro lado do campo, lá onde o Alessandro. Não. Eu acho que o Patrick, eu gosto do Patrick, mas eu sempre falava que pra mim o Patrick ele é mais reserva do Edenilson do que jogar ao lado do próprio Edenilson. Sim. Porque o Patrick ele me lembra às vezes o Potker, ele pega a bola e vai na força física.
Mas E esse é daí o jogo ele tenta, dele, né? daí ele Esse é tenta o jogo dele. drible, só que ele não é o cara do drible. Ele pode até conseguir eventualmente, mas ele não é o cara do drible. Agora, essa ele é foi mais- Daí ele a mais festa doido. que ele fez no ano passado, né? Mas depois a queda dele foi Aí isso que a gente tá, monstruosa. assim, ainda, claro, a gente está falando de um guri, ele tem quantos? 19? 21. 20, O Nonato tem anos, 21 mas anos, É né? novo ainda. Ou seja, se prevê uma oscilação no futebol dele ainda, né? Acho que ainda tem alguns fundamentos, como melhorar o arremate, o passe longo e tudo. Mas tu vê por característica, o melhor momento do Nonato hoje, ao meu ver, pela característica, supera o melhor momento do Patrick no ano passado. Ah, com certeza. Por quê? Porque o Patrick, como a Biana falou, ele é de segurar mais a bola. Ele faz aquela jogadinha dele clássica, de segurar a bola, jogar o corpo e aí driblar um e fazer a jogada na ponta esquerda. Enquanto que o Nonato ele é muito mais de movimentação, de dois toques, de marcação. Mais qualidade, né? Mais Ah, qualidade. O Patrick acho que vai ser preenche mais. muito bom nessa fase final da Libertadores, quando tiver no segundo tempo e tiver que segurar jogo. Sim, de pegar Sabe? aquela bola, levar pro De fundo, pegar aquela fundo, bola, incomodar, levar, é possível. usar o corpo, fazer aquela manha do meio de campo para fazer uma falta para segurar Segurar o jogo, é. sabe? De entrar no segundo tempo e ter que fazer Aquela jogadinha de aquela futebol de salão jogadinha que ele faz. o próprio Vanderlei Luxemburgo falou ontem também na coletiva do Santos. O que falta para esses jogadores ali foi matar o jogo no meio do campo. Tomaram um gol no final, por quê? Porque daí tu quer ser muito óbvio, tu quer ser muito técnico. Então acho que o Patrick vai ajudar muito aí nessa fase para entrar num segundo tempo e segurar jogo. Eu acredito que o Patrick é um bom reserva, né? Eu também acho que acredito. ele é um Eu acho que bom reserva. agora tem que colocar o Nonato. Eu já vinha falando isso desde o início do ano, desde as primeiras partidas dele. A gente vê que ele é um jogador diferenciado, né? E com continuidade ele até volta fazendo Ele agora. sentiu aquela questão do Grenal, Do Grenal, né? sim, Na sim. verdade. Aqui, É que a foi nossa uma bobagem, imprensa, porque- essa nossa imprensa daqui também é complicada, entendeu? E ele foi um membro do Odair também. Eu acho que quando todo mundo viu que ele estava totalmente exaltado no jogo, quando ele já tinha tomado aquele cartão amarelo, e era uma coisa muito atípica de jogo, tu via ainda mais para um Grenal, é óbvio que os jogadores do Grêmio iam provocar ele, isso daí é óbvio por ser Grenal. E ali eu acho que faltou um pouquinho até, não sei se é maturidade ou o quê, do Odair dizer assim, olha, opa, ele é guri, eu vou até tirar ele pra segurar. E ali tava claro que ele ia ser expulso. Tava muito claro. Você está assistindo o Pauta Colorada aqui pelo Facebook e pelo Twitter também. E sobre a Copa Libertadores, o sorteio, o que vocês acharam do nosso próximo adversário? A chave, como ficaram os confrontos e tudo mais? Eu já achei o sorteio emocionante, né? Faltavam 3 chaves e ainda tava a dupla Grenal ainda para se pegar, né? 3 bolinhas, 3 bolinhas. Isso, 3 confrontos, né? Faltavam. E eu torcendo, eu queria Grenal mesmo, eu não vou negar. Eu acho que se fosse Grenal, o Inter ia entrar com muito sangue no Mas braço. com certeza. Mas aí eu queria Grenal agora. Eu queria esse Antes da Copa. Eu queria agora. Esse Mas tem é o uma- Moledo agora legendando, não deixa pra... Não, mas ia dar tempo, Gui. Falta... Mas foi bem interessante, eu vi algumas questões bacanas, assim, que a gente pode ter, acho que no primeiro na história, nas quartas de finais, uma chave só com brasileiros, e a probabilidade é grande. Na certeza a gente não tem, certamente não tem, mas a probabilidade é grande. Pode dar. E vocês imaginam, gente, um Grenal na semifinal e um Boca e River na outra semifinal, hein? Seria E tudo no fantástico, Chile. né? Nossa, isso. E tudo no Chile, não vai ser... semifinais não. Não, semifinais não. É lá que vai Só ser. final, final, só final. Só final. É um Só jogo final. no Chile. Um jogo no Chile só. Não. Mas ia parar Porto ia Alegre. matar, é o único jeito de superar aquela final do ano passado. Com certeza. Né? 2 semifinais assim, com 2 grandes clássicos. 2 finais antecipadas e uma final Imagina. também totalmente. Seria Incrível, né? Seria... E prevendo brasileiros nas quartas de finais, na nossa chave, são contos épicos também, né? Você está falando do Inter e Flamengo e um Grêmio e Palmeiras, imagina só. Que loucura. Seria Isso é fantástico. incrível mesmo, né? E a gente jogar a final com o River, já pensou, hein? Jogamos 2 já, né, com o Vamos River. vingar aí, né? Eu confesso para vocês que eu não queria o River agora, né? Sim. Um time Sim. muito bem montado, né, o River. É um time né? chato, né? Um time Tá pronto. chato de Não, se depois jogar. foram os 2 jogos, né? Os 2 jogos nós dominamos, É. né? O primeiro tempo de só aqui no Brasil foi um primeiro tempo assim, de alto nível, né? No Foi um segundo primeiro tempo tempo. eles tomaram conta, né? Aquele golzinho que a gente tomou no finalzinho do primeiro tempo ali, que aquilo deu ali um foi- ânimo pra eles. Mas ali eu acho Senão- que a questão física do Inter estava muito em evidência. Agora o Inter está melhor na questão física. Ah, eu também acho. O Inter está segurando melhor no final do segundo tempo
Naquela época, ali há um mês e meio atrás, parecia que o Inter estava cansando Cansava, já. né? Na metade do segundo tempo, parecia que o time já Não, estava os assim, ó, 2 jogos, né? se poupando pro próximo jogo. Sim. O Palestino e o River, nós fizemos 2 primeiros tempos assim. Voando. Parecia o Aguirre, né? O Voando. time do Aguirre, assim. Isso, Começa lembrou fulminante e depois para, né? Lembrou Acabava muito o aquele braço. jogo contra o Tigres, né? Na semifinal da Na Libertadores. semifinal, aquele crime isso foi mesmo. aqui no Brasil. Né? Aquele crime que tirou o Inter da Foi, exatamente. Não, e aquela parada foi ruim. Ali teve uma parada, né? Ele não parava. A gente perdeu o Neymar naquela parada, né? Perdemos o Neymar, que não Tava jogou voando, lá. tava voando. Lesão. E eles contrataram 2 caras O francês, fora de Gignac, fora de teve um exceção. velocista. Fez gol em nós, né? Exatamente. Contrataram, contrataram acho que 5 jogadores. eles Não. É por isso que assim, Mas foi 2, que 3 a parada é foram de boa titular. em termos também, né? Depende, Porque é né? bom parar quando você está bem, né? E o que vocês acham do Nacional? Não sei se vocês viram o Nacional jogar. Eu vi 2 jogos do Nacional, é um time de camisa, como é Libertadores, com certeza. Tradição, Time com né? garra, De com tradição, tradição. mas tecnicamente é um time fraquíssimo. É mesmo? Eu vi 2, 3 jogos deles, muito fraco. Pois é. Mas eu- lá vai ser uma pressão. A torcida. Eu acho que se o Inter conseguir segurar lá, assim, Não perdendo lá, eu acho que a não classificação perdendo lá, ou... não vai ser arriscada, então. Ou que seja assim, olha, vamos supor, se for para perder, se for 1-0, alguma coisa assim, aqui tranquilamente. Aqui eu acho que o Inter ganha muita força com a torcida. E se bem que na Libertadores o Inter tem jogado bem fora. Sim. Também. Tem jogado bem fora. O que tem alguns números interessantes na campanha do Nacional na Libertadores. Ele teve uma campanha muito próxima ao do Inter. Só teve uma derrota, na verdade. Foram 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Só que em contrapartida tem uma defesa muito bem feita, tem 2 gols só. Sofrido. Num grupo que tinha ali Atlético Mineiro, tinha Cerro Porteño, que fez uma boa campanha, claro, aí tinha o Zamora e tal, né? Só que eles têm 5 gols só na Libertadores. Dos 16 times, é o time que menos fez gol nessa Libertadores. Ou seja, todas as vitórias foram de 1-0. A gente está falando de 4 vitórias e 5 gols, vocês imaginam, né? Então, assim, se preparar porque vai ser... Não, é um time que tem que respeitar. Que tem exatamente, claro. Isso. Preferia ele, né? Assim, digamos que um grau de dificuldade maior seria com o Grêmio, com o Flamengo, com o River, com Boca e tal. Né? Inclusive a questão de logística é ótima para nós, né? Sim, A gente tá falando sim. aqui, Do lado. Montevidéu. É pra torcida aí, a torcida vem massa. Exatamente, A torcida vem massa. exatamente. Passa em Ribeira, faz umas compras, segue para Montevidéu, né? Mas enfim, jogo duro. Mas o Nico joga contra o time do coração. Olha que. Ele tem Olha tatuado só. no braço, O, né? tem Tem tatuado uma agora. tatuagem. O Guerreiro jogou contra o time dele, do coração. O D'Alessandro contra o River. Agora o Nico. Então, a gente está colocando nossos jogadores, O River né? não ganhamos, mas A gente os tá, dois empates. aquele jogo contra o River lá foi uma vitória. Foi um empate ruim, mas com gosto de vitória. com gosto de vitória, porque o que o Inter jogou foi um gol bobo tomado ali no final do jogo, era para o Inter no ser o final. primeiro colocado geral. Mas ali foi muito bem aquele jogo. Foi, o Internacional jogou bem aquela partida. E eu acho que esse ano até ficou bem equilibrado os dois lados. A meu Sim. ver, né? Ficou River, Boca, de um lado, né? Da Palmeiras, chaveamento. Inter. Eu acho que o chaveamento ficou parelho esse A ano. surpresa não foi ficou... o Grêmio estando no. Todo no outro mundo lado, dizia que todo ia se mundo classificar em dizia, né? primeiro, que o nosso grupo... Com o São Paulo, acho que ia ser pior mesmo, sinceramente. Mas acho que o São River Paulo... não sei se entraria se fosse São Paulo. Porque o River ele começou mal a Libertadores, ele não começou muito bem. Não, começou muito mal. Os 3 primeiros jogos foi 3 empates, né? Olha, sinceramente, gente, Brincado, vendo o tudo. chaveamento da pré-Libertadores, eu nunca pensei que ia torcer tanto um palestino. Porque ia pesar muito a camisa. que eu Nossa disse. senhora, e assim, a gente fala de um São Paulo que já começou a ganhar aqui no São Paulo brasileiro, cresce, que tem cresce. time, tem camisa, tem bons jogadores e tal. E sabe arrumar Quando time deu- pra meio de ano também, né? Exatamente. Tem Então, uma- quando tem deu uma o história na Palestino, eu falei, Libertadores, olha, né? Melhor Tem coisa. bala na agulha pra arrumar time no meio do ano, né? Meus grupos História pessoal falando, na não, o Libertadores. Palestino é perigoso. Não. Tem mais alguma Não dá, mensagem? gente, não dá, a gente vai ficar tendo medo de Palestino, não dá, não. não. Graças a Deus foi o Palestino e ficou por lá mesmo, né? Porque aqui a imprensa toda dizia que o Grêmio ia se classificar em primeiro no grupo deles e o Inter em segundo no grupo do Se Inter. classificasse ainda, É, né? Que ainda, se fosse ainda tinha grupo da ressalvas, morte. né? Mas, na hora Alguns do... comentários aqui? Isso, por favor, Fred. Cláudio Andrade, olá pessoal, na minha opinião, sem Moledo, sem Rodrigo Dourado e Moledo, o Inter vai um pouco de rendimento,
não é o mesmo Inter, fica um pouco abaixo do próprio Inter, vocês não acham também? Isso aí com Com certeza. certeza. Esse aí nós E o comentamos Dourado, né? aqui. O Dourado Por faz mais que o Lindoso não tenha feito maus jogos, tenha contribuído bem ali no passe e tudo, a presença dele Ele não tem a segurança que o Dourado tem para tentar uma roubada assim na entrada da área, e a defesa com o Moledo e o Dourado parece que eles deixam o time leve, assim, olha, a gente pode tentar usar, que eles vão resolver ali. Tu vê que tem uma segurança do time ali, do meio, tanto que o Denilson Encaixou, vai, né? O Vai-se Denilson embora, vai quando ele vai pro ataque. sabe ali o que tem ali atrás pra segurar ali Sabe se que precisar, tem né? Não, e a partida que o Moledo fez contra o Cruzeiro foi um primor. Né? Foi. Foi. Jogou muito. Acabou com o Fred. O Moledo, há Acabou com o muitos Fred. jogos, ele vem com a mesma frequência. O Moledo, eu não me lembro de um jogo de baixa dele. Nos Faz últimos tempo. eu não me lembro. Faz tempo. Né? O Moledo... Mas nós vamos pegar o Paysandu, né? Então o Paysandu nós temos que... Não consegui informações do Paysandu para comentar. Não, o Paysandu... Acho que mais contra o confessar Santos. que essa eu não Acho que mais contra o Santos. O Santos lá é difícil, vai ser um jogo difícil. Santos, com com certeza. Vai ter que ser um jogo muito tático. Esse Acho do que o daí Santos vai ter na- que pensar muito na questão Vai tática. ser na né? Vila Belmiro ou vai ser no Pacaembu? Porque o Santos está levando bastante jogo para Pacaembu, né? Isso aí vai ser na Vila ou no Pacaembu? Não sei. Bem que a Vila a gente começou a ganhar direto agora, né? A gente nunca tinha ganho da... Muitos anos, É. né? Depois de muitos E anos. jogos Os que a gente 3 menos- jogos ganhamos 3. que a gente menos achava que fosse ganhar. exatamente. O Paulo César Fagundes está colocando, com certeza, o Nonato está muito bem, mas o Patrick tem mais cancha para jogos decisivos. É, experiência. Experiência, mas eu acredito que a gente já tenha bastante cancha também nessa nossa equipe, né? Cancha Com ou certeza. ousadia, o que a gente quer agora também. Exatamente. Eu acho que deixa A o gente D'Alessandro na cancha e vamos na tem cancha ousadia com o do Alessandro, do cancha Nonato, na minha opinião. né? Com o Cuesta, tem cancha com Mas dá pra mesclar boa já. parte do time. Mas já é como a tem gente cancha. falou também, né? Que o Patrick ele vai ser muito eficiente na Libertadores para um segundo tempo, segurar jogo, ter que ter a malandragem, ter a cancha que ele comentou. Acho que vai ser muito importante. O Patrick ele é muito importante para o grupo. Eu também acho. E eu acho que o grupo gosta do Patrick, né? Aquela figura dele, eu acho O grupo que... tá bem fechado, né? Fechado, né? É legal A gente acompanhar vê- eles na rede social também. A Que gente vê que eles estão tu bem. vê que eles estão bem, bem. E é legal a gente acompanhar também que tem várias cidades aqui nos acompanhando, né? O Nego Drama Rafael, boa noite, Alvorada Inter. Olha Nós só. temos aqui Um abraço para Alvorada. o Ederson Leandro Cardoso da Silva Dunga, não sei se o Dunga é apelido ou homenagem, enfim. Rolante a Inter, o Bruce Lemos Rio Grande a Inter. A galera tá E aí, acompanhando abraço o Pauta pra Rio Grande Colorado no também. interior. Bacana, né? É isso aí, o Pauta Colorado aí pelo Facebook, pelo Twitter. Compartilhe aí as nossas redes sociais, compartilhe para os amigos e vamos tocando em frente aqui. Nós gostaríamos de falar também, na noite de hoje, sobre o futebol feminino, que teve uma vitória importante nesse domingo. Fora de casa, né? Fora de casa, venceu Contra o as Santos. líderes. Ó, Por vamos 2 a 1. Não tá mais em segundo É, agora. mas era atual líder, né? Tá com a mesma pontuação do líder, né? Isso, que é o isso, Corinthians. isso. E ontem foi o primeiro jogo passado ao vivo em rede nacional pela Band, foi esse jogo do Inter e Santos. E o E Internacional. aumentou a pontuação da Band até, estavam falando. Olha só que E o maravilha. Inter tá em terceiro lugar agora, né? Em terceiro lugar Muito teve bem. 5 vitórias seguidas, pelo que eu Isso. acompanhei. Começou um pouco cambaleante ali, né? A gente ganhou 2, perdeu 2, chegou a ter levar uma goleada e tal. Mas agora emendou 5 seguidas e colou nos líderes. Acho que vai ali pro grupo dos 8 ali. Isso. Falta agora, acho que uns 4, 5 jogos ali, não faltam muitos. E o time do Santos bem conceituado, né? Pelo que eu As li. sereias da vila. As sereias da vila. pelo Não, que eu ganharam vi. títulos e tudo, né? Ganharam a Copa do Brasil, acho que ano passado, ano atrasado. E é o primeiro ano do Inter na Série A do Exatamente. brasileiro. O Inter entrou esse ano de última hora, ano passado ficou em vice, não conseguiu entrar. E o time, acho que foi do Vitória, que tinha levado, eles desistiram do feminino e o Inter entrou com a vaga de última hora e está fazendo uma bela campanha. Uma bela- O que é a dificuldade, né, de se manter um esporte assim, né? Sem É apoio, uma coisa né? Complicado. inimaginável, na primeira divisão, um clube ter que desistir do outro entrar, né? Por isso que é legal a gente acompanhar, foi muito bacana trazer isso na Pauta Colorado também, pra gente debater. Pra trazer futebol muito feminino isso, né? aí. E a gente tem atleta de seleção, né? Sim. A nossa lateral, a Fabi, ela Sabia da seleção ela é de brasileira. seleção, Né? foi convocada Agora para jogar tem o um detalhe, Mundial né? agora. Se ensina esse domingo no outro, Inter e Cruzeiro, elas estavam jogando às 2 horas da tarde na PUC. Por que não botam o jogo como antes, né? Falam que é por Preliminar causa que do falavam. gramado, então põe depois. Ah, Depois. Põe no gramado. pós-jogo, então.
Mas é um absurdo tu dividir a torcida Imagina o apoio, pras o apoio duas. que o Beira-Rio E elas poderia, também né? são torcedoras, elas também gostam de ver os jogos no Beira-Rio, Com elas também certeza. acompanham. Sim. Né? Então, isso daí eu acho que falta um pouquinho dessa... Eu acho que não só logística, acho que falta um pouquinho de boa vontade também dos dirigentes dos clubes brasileiros de quererem fazer também isso dar certo. Ah, com certeza. Porque imagina, bota uma preliminar com o Beira-Rio ali enchendo 30, 40 mil pessoas. Imagina quanta força vão dar para as meninas, né? Com Fazer um certeza. Brasileirão. E eu gosto de acompanhar o futebol feminino, já acompanhei várias vezes. Inclusive nas Olimpíadas, eu assisti o jogo da seleção brasileira lá no Engenhão. É fantástico, parece que é uma menina diferente, assim, sabe? Sim. Parece que elas correm bastante, assim, não sei como explicar, mas é muito legal mesmo. E estão cada vez mais preparadas fisicamente também. É muito bacana mesmo. Não, a evolução foi A evolução bastante foi- nos últimos É que anos. começa a ter um pouquinho, o mínimo de investimento, né? Quando tu vê pouquíssimo uma ainda, jogadora comparando com o profissional, né? ganha em torno um valor bom aqui, em torno de 4 mil reais, se eu não me engano. É muito baixo para que tu largue um emprego e tu Se realmente dedique só a isso. se dedique, sendo que é um esporte, tu pode, as mulheres elas vão mais além que os homens, inclusive a Formiga com 40 anos, jogando fino da bola, a Marta com 33, eleita pela 6ª vez melhor do mundo seguida, com 33 anos jogando um futebol de excelência. Jogador de futebol, tu já está com 33, 34, já começa a dizer, já tá indo pro final, então tem essa questão também do cuidado e investimento assim, com o futebol feminino, né? Mas até essa reorganização do Campeonato Brasileiro demonstra um horizonte um pouco melhor para esse esporte, né? Com certeza. A gente com está certeza. falando ali da Band televisionando, de ganhar pontos e tal, de ver os grandes times. Acho que agora, hoje em dia, é obrigatório o clube ter... Agora tem. Pra Libertadores, clube que tá na Libertadores, se não tem time feminino profissional, não joga Olha só que Libertadores. interessante. Pô, que legal, Fê. Isso, eu lembrava que tinha uma obrigatoriedade pra mesmo. Libertadores. E isso é interessante, assim, é um estímulo que se dá além, um esporte que é difícil mesmo de praticar, Difícil, né? difícil. Tá, e o Grêmio não Tem- tá porque caiu pra Série B dentro. O Grêmio caiu pra Série B, começou Até na no Série A e o feminino. Inter na Série B. Que bom. E o Grêmio caiu pra Série B ano passado. Elas estão bem Até no jeito, feminino, nas né? oitavas, eu acho, até nos playoffs, alguma coisa assim. É que é sempre importante salientar, né, a importância do futebol feminino, a importância da mulher no estádio, no quadro social do Internacional, no É o clube conselho. com o maior número de quadro social de mulheres no país, é o Inter. 25% do quadro social são mulheres. Nossa, que bacana, um quarto. Isso aí é Tu muito vê O Grêmio refletido também está muito próximo isso. aqui, são os times que mais possuem mulheres. E isso comparando também que o Inter tem mais 120 mil sócios, então imagina comparado com os times lá que tem 60, 70 mil sócios e ainda não conseguem chegar. Não, é no impressionante a nossa torcida nos últimos anos, né? Depois que chegou no 100 mil, mesmo com o rebaixamento, Não teve, né? teve uma queda ali, uma leve queda, mas comparando com os outros clubes, de muito mais renda, com muito Ninguém mais... bateu o Inter ainda. Palmeiras, Corinthians, Flamengo. O Grêmio nem comenta, porque o Grêmio é só se estiver ganhando, com todo respeito. Modinha. Eu tenho vários amigos gremistas e ainda brinco com eles, cara, tu vem debater futebol comigo quando tu for sócio do teu time, aí tu Isso é verdade. bate comigo, senão não tem, então é muito difícil, né? Eles têm que ter uma regularidade difícil, mas nós se manter nos últimos 10, 11 anos aí um plano que deu certo, foi o primeiro no Brasil, né, praticamente. Aí a gente vê como é inadmissível que o Inter não faça uma gestão decente às vezes e o Inter caiu tendo 120 mil sócios. Isso aí é inacreditável. Como é que o Inter conseguiu fazer isso? Tendo uma receita média, o Inter consegue pagar salário de jogador pelos sócios, praticamente, né? Paga a folha salarial e consegue fazer algumas coisas que são inacreditável. Não, mas ele foi em interesses pessoais, né? Aí complica, inacreditável né? e o Inter e mostra a potência que tem a torcida do Inter e o clube. A torcida está sempre presente, A impressionante. gente está né? sempre Série ali, B, Série B provou entre isso, os né? tops de comparecimento ao estádio, né? Ano passado no Brasileiro. Na própria Série B, o Inter parece que foi o terceiro ou quarto maior público, considerando o A e B, Brasil todo. na época da Série B. E é a torcida que deixa, que mantém o clube grande, né? É isso que pode manter um clube grande. Não adianta, não é Só isso, patrocínio, não é? exatamente. Às vezes nem tantas boas gestões assim conseguem manter um patamar alto do clube. E a E nossa Inter e torcida- Palmeiras são os melhores mandantes no Brasileiro, em 5 rodadas, 100%.
que tá valendo hoje, então Bem mostra equilibrado força. o campeonato esse ano, né? Mostra força, o Inter ano passado não perdeu no Beira-Rio no Brasileiro. Novamente, né? Então mostra muito a força da torcida, assim. O Beira-Rio, ele tem aquela coisa, parece que se o Inter tomou gol, parece que vai virar, que a gente vai levar, né? Que a gente consegue, parece que vai conseguir, né? Que não... Por isso que eu acho que é importante botar o futebol feminino para dentro do Beira-Rio. Eu concordo. Jogos... Uma Eu sou muito a preliminar, favor É um do movimento muito futebol claro, né, feminino. agora, né? A Bibiana falou 25%, cara. 25% de 120. Deve ter muito clube no Brasil que não tem esse tamanho de torcida. O Inter é o clube que Onde teve a 30, primeira 35 mulher mil. sócia na história, antes de 1920. É? Oi? Que É o bacana. primeiro legal. clube Sim, que teve sim. uma mulher sócia. Imagina, naquela época, é um dos primeiros clubes do Brasil que tem uma torcida organizada feminina. Já está completando 10 anos aqui no sul do país. É o único que tem. O Olha Grêmio só. não tem torcida organizada. O Grêmio tem grupos de mulheres que se unem, mas não são torcida organizada. O Inter tem essa torcida Legal. organizada. Então isso daí é Muito importante bom, salientar. muito bom para o futebol, muito bom para todo mundo. Tem alguma nova mensagem aí do nosso... Várias. Então, por favor, Vou tentar pegar aqui as... sinta-se à vontade, pode dizer o nome das pessoas também. Divaldo Silva, o programa está muito bom. Queria mandar um abraço para o Rodrigo, velho companheiro da época de Fico. Olha só, Grande pra abraço, Fico, então. Um abraço para Fico, né? Uma grande torcida foi, né? O Hélio Kuhn, Com dizendo certeza. Ivoti presente, outra cidade aí. Né? Ivoti, um abraço para Ivoti. O Juliano Barbosa, Barbosa. compartilhando aqui. Abraço, Tem que Juliano. garantir o resultado no Beira-Rio para poupar o grupo na viagem desgastante para Belém. Eu também acho, exatamente. A gente imaginando que vai ter confrontos muito pesados agora ainda no Brasileiro, né, contra o Santos, principalmente contra o Santos, que eu acho que pode ser até um divisor de águas para esse nosso início, né? Imaginando que a gente já vai pegar pelo menos 4 times fortíssimos. Imagina né? a moral que dá ganhar do Santos lá sem o Moledo e sem o Dourado ainda. Nossa Senhora. Se o Inter ganha do Santos lá, vai parar aí para a Copa América com certeza em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Sim. Por isso que aqui é importante o Isso aí, Juliano sim. está falando, de garantir aqui. Garante aqui. Faz ali 2, 3, fazer. conseguir. Não é querer ser prepotente, mas assim, tem potencial para isso. Não dá pra se acadelar, né? Não dá, Dessa essas vez coisas. não tem o gol qualificado, né? Não tem, né? Não, com o Brasil não tem. Não tem mais. Não tem. Então, 2-0, 3-1. 3-1 tá valendo Tá também, valendo. né? Pelo menos 2 gols de diferença. E E aí, com um time misto lá para não desgastar tanto. mas misto, né? Por Não, favor, misto, não- não já bota- deu, notamos já Isso, que não. né, reserva totalmente não, né? Não. Nunca mais. Deixa eu ver aqui. Não, mas é isso aí, vamos. E contra o Santos, e aí, então já podemos falar no jogo contra o Santos. Vamos voltar a falar do jogo do Palmeiras, de repente seria uma estratégia. Sim. Fazer a mesma estratégia que o Palmeiras usou, né? O Palmeiras teve pouca posse de bola e fez 4-0 no Santos. Até porque o São Paulo é assim, ó, ou vai faz muito ou segura Exatamente. vai tomar vários, né? Exatamente. É Que uma loucura, né? incógnita, né? Se tu abrir a porteira pra eles vão, mas se tu fechar, Exatamente. eles tomam um contra-ataque bonito, né? Acho que esse é o jogo de jogar fechadinho mesmo, né? Segurar. Eu tô recebendo ainda a corneta do meu irmão aqui. que tá Não, me mandando aqui. se quiser ler, Fred, fica à vontade. Lindoso ou Richelli? Sério? Não, Richelli, né? Não, o Richelli machucou de novo. Não tem ritmo de jogo, não tem como. Não tem, né? O o Richelli Richelli Eu não pra mim acho ficou um muito- mau é volante. uma cara. incógnita, né? Mas A gente ficou não muito claro sabe. pra mim contra o River, que ele substituiu o Dourado. Por que o Dourado se lesionou? Foi- Palestino. Teve um Grenal que ele entrou e se machucou, Foi contra o né? Palestino Richelli? que Palestino. Saiu, É. Ali ficou muito clara a diferença dos dois, ficou muito grande. Eu não comparo nem o Richelli com o Lindoso. Eu comparo o Lindoso com o Dourado, a diferença que a gente tem entre os dois e a diferença que a gente tem entre o Richelli e os dois. E aquele jogo contra o Palestino foi claro. O Rodrigo Dourado saiu, entrou o Richelli, correu, acertou passe massa. Ele não fez um jogo ruim, mas ele fez um jogo Piorou sem muito segurança. meio campo, piorou muito meio Ele campo. fez sem segurança nenhuma. O Inter perdeu totalmente. O Inter ficou exatamente. perdido. O problema do Exatamente. Lindoso é que ele erra muito passe na saída, né? Eu acho que até marca bem, mas na saída de jogo... Aí tem que sempre se aproximar alguém dele, né? Porque um passe com profundidade ele não consegue dar. Então pega a bolinha e larga pro D'Alessandro, né? Ó, toma aqui da O Edinho tu era sabe. assim, lembra? Ah, Edinho. O Edinho tinha que ter um cara a 2 metros dele, porque senão a bola ia quebrada. É verdade. Não, o Edinho era Boa era lembrança, só- boa lembrança do Edinho. Bem isso aí mesmo. O sabe? Edinho, a primeira vez que eu vi ele jogar no campo, assim, eu fiquei apavorado. Jorge Wagner já era colado nele praticamente Não pra que ele não pode errasse o jogador. passe, né? É, Ele roubava e o exatamente. Jorge Wagner toca pra mim, Sabe daí o que ele que eu
acertava o passe. Mas Mas agora- quem é que deu o passe pro Sobis no primeiro gol contra o São Paulo? Vocês Foi viram? um lance do Edinho, exatamente. Foi. exatamente. Ah, mas aí ali tava iluminado, o time inteiro tava iluminado. Eu acho que ele não quis tocar pro Sobis. Eu acho que ele quis isolar a bola. Mas Pra mim, a era pior- um excelente marcador, né? É, Fazendo não, justiça Mas pra ele. roubava a pior jogada roubava a bola que era- do Edinho foi quando ele foi pro Grêmio falar aquela coisa lá. Ah, bobagem, bobagem. Que besteira. Que o grupo, eu não lembro qual foi o ano, mas o grupo Que do aquele Grêmio esse grupo- ano é melhor que do Inter Eu acho que foi de 2006. 2016. É, alguma Foi coisa naquele assim. 2015, 2016 e disse que era melhor que o Inter de 2006, né? Ah, não. Não ganhou nada. Acho que o Adinho não ganhou nem gauchão no Grêmio. Aí dá essas bobagens. Não. Que nem o Juliano também Nem foi muito falar bobagem obrigado. também. O Juliano também falou bobagem também. Falou. E eu gosto daquele cara. Não, de o futebol Juliano ele foi mordido, eu acho que tentou vir pro Inter. O Inter não quis, Não né? quis, e É. daí foi refugo lá no. dele. no É Grêmio, outro também falou que- besteira. Também Não não sei ganhou por nada. que eles acabam, como o Edinho, né? Poxa, não Ainda bem precisava. que o Tinga veio, né? Vem, Então, joga. aí, nessa hora a gente É. pensa, né? A gente não sabe porquê, mas o Tinga lá também foi um ídolo pra eles até. foi E um que grande bom que jogador. veio também, né? Foi um grande Ele jogador, acontece, né, gente? É. Só que ele sempre Categoria de respeitou o base. Grêmio, né? O Tinga Sempre. nunca falou nada Não. que desrespeitasse o. Nenhum nem outro, né? Tanto É. quando ele tava lá no Grêmio, não falou nada do Inter e o Inter não falou nada do Ele Grêmio. era com certeza. colorado, né? Então É. não ia falar, mas. Ó, o Juliano confirmando que o jogo vai ser na Vila. Ah, na Vila mesmo. Aumenta a nossa chance de ganhar agora, a Tá bom. partir de O Inter agora. conseguiu né? ganhar pela primeira vez em 2016 no pior time da história do clube. Exatamente, Quando a exatamente. gente, naquele jogo que a gente não sabia nem porque ganhou, mas ganhou. Ganhou. Bom, Jogando, demoramos pra jogando ganhar. por uma bola. demoramos. Eu É. me lembro desse jogo. Todos os jogos, aqueles 6 jogos ali iniciais, foram todos por uma bola. A gente sabia que não ia muito longe, né? A gente não imaginava também que ele ia tão baixo, assim, né? Em Ia 2016. cair tanto. O pessoal falava, meus amigos, agora vai. Eu falei, não, calma. Nós fizemos um jogo não é muito bom. isso. Pezinho no chão. Não Eles fizeram muito bom. Pô, é que nem o trator, né? Agora tá aí o decolar, né? Então, vamos decolar e o trator. É a mesma coisa. Olha, essas coisas aí de Hoje ficar... tava bom de ver os memes Ah, hoje tava bom. e as piadas, a discussão, eles estão botando crise já, a própria torcida. Tá engraçado de ver. Né? Queria só voltar um pouquinho. Pois não, pois não. Que eu acho um assunto tão rico essa questão do Inter e uruguaios na Sim, Libertadores. sim. Que a gente tem histórias, a gente estava conversando Só aqui antes do conversando programa antes, começar, né? né? Que é um confronto Tem história histórico. boa e tem uma história ruim, né? Mas O faz que parte, serve né? de lição também, né? Penharol Penharol no naquela Beira-Rio. Libertadores ali. Ah, aquele E- Os penal jogos aí. mais frustrantes da minha vida. E perdemos a Libertadores pro Nacional em 80, Em né? 80, Em Nacional, 80 exatamente. nós somos vice-campeões. Foi esse aí que Nosso o time Falcão do- já estava vendido? Não foi esse jogo aí? É, ele já Teve essa algumas historinha, né? exatamente. Mas Meu pai me Falcão conta jogou, muito isso aí. jogou bem. A As gente- moças vendeu o Falcão. Nós tínhamos um e- grande time naquela época, né? Sim, sim. Falcão, Batista e Era o time quase de 79 ali, né? Quase de O- 79. o Invicto ali com algumas. E também era uma época que a Libertadores era muito ganha fora do campo, do praticamente, campo, aquela É. pressão, aquele bafo. O que eu estava verificando até comentaristas assim de futebol sul-americano mudou muito esse ano. Vocês podem ver que assim não teve grandes confusões, né? Foi uma coisa mais tranquila dos próprios Uma confusãozinha uruguaios. que Verdade. começou a dar se foi aquele Flamengo e Penharol, mas logo em seguida já, né? Já começa. Em comparação aos não- últimos anos do Penharol, Não, vocês com lembram que era certeza. do Palmeiras? Sim, aquela ano batalha passado. campal, aham. Foi horrível. Batalha campal que houve, né? E os últimos anos, principalmente o Penharol estava tendo isso. Né? Não só campal, né? Nas arquibancadas também, foi Também, horrível. foi horroroso, Ah, então. eles fizeram uma extensão do campo para arquibancada naquele jogo. Bem que diz que lá no Penharol e Flamengo, no Rio, deu muita confusão, né? a Com eles. confusão foi no Rio. Sim. Fora É. em Copacabana, né? Não foi nem no estádio. Lá no Uruguai até o Penharol Agora é já questão de- construiu E um aqui eles estádio também novo. não subiam, já. aqui também ninguém Sim. abriu o olho, né? Porque à medida que a gente desce, eles também não subiam aqui com Não, tudo. só. É. Exatamente. E, enfim, o que eu me lembro muito bem daquela de 2006, que a gente teve o primeiro confronto com o Nacional, foi aquela maravilha, né? Lembra 3-0 no Beira-Rio, Isso. gol do Tinga, teve acho que gol Fernandão. do Fernandão. E o Michel. Isso, e aí foi um 0-0 lá. E as oitavas, aquela jogo meio maluco lá, né? Aquele 2-1, assim, que Aquele gol do foi de Renteria virada. espetacular. Gol do Renteria, que ele vai Sensacional, fazer né? Os gols. uma dança Fez a tradicional. Hulk Hack lá Hulk dele, Hack, lá, e e tomou foi cartão. expulso. Um dos gols mais bonitos da Libertadores. Foi. Aquele gol que é vinheta, né? Um gol de que vinheta, golaço. né? Balãozinho. E aqui aquele pavor, né?
Aqueles 2 gols do Vanzini, lembra? Sim, Foi um exatamente. dos jogos mais loucos da minha vida, assim, no Beira-Rio, foi esse. Nossa, aqueles 2 gols Ali de cabeça. ali o juiz deu uma mão pra nós, Deu, né? né? Ali Os foi- gremistas me cobram até hoje disso. Ganharam, mas teve aqueles lances. Mas o que eles querem falar? Vai ganhar uma Libertadores que... A Não gente jogaram com sim, ninguém. ganhar de ninguém, cara. Não Não jogaram entendo com isso aí, ninguém. Agora que eles estão pegando o time com um pouquinho mais de camisa, estão fazendo isso daí. Quase não passaram. Amigos Pegou um colorados, timezinho com- nós vamos chegando quase ao final do programa aí. Eu gostaria de umas considerações finais de cada um aí. Cada um, quem gostaria de iniciar aí? Mulheres primeiro. As primeiras damas. Sempre as mulheres, né? Primeiras damas. né? Eu acho que o Inter, ele tá dando bons motivos para deixar a torcida com muita esperança, né? Tá jogando um jogo, o mesmo jogo, ele não tá oscilando tanto quanto oscilava antes, tá conseguindo manter um padrão de jogo e acho que essa parada vai ser muito boa em relação a essas lesões aí que estão acontecendo. E vamos, eu tô iludida, vamos lá que eu tô iludida, tomara que dê certo e acho que a gente tem tudo para trazer algum caneco esse ano. A gente vai estar lutando, eu acho que em todos os campeonatos que a gente participar aí, a gente vai lutar bem aí, vai fazer uma frente boa. Eu voltei a me iludir de novo, né? Brincando. Todo mundo, né? Voltei a me iludir novamente. Eu acho que pelo nosso rendimento, eu acho que melhorou bastante nos últimos jogos. Esse ano acho que o Inter dá para acreditar em levantar um título grande. Até porque eu vejo o Grêmio aí caindo de rendimento, o Palmeiras tem um baita elenco, mas na hora dos mata-mata parece que não É time encaixa, de ponto corrido, né? É time de ponto corrido. O Flamengo que também não vai, o Cruzeiro que estava sensação, mas pegou um grupo muito fácil também, né, na primeira fase e voou. Então eu acho que dá para dar esperança, sim. Eu acho que vamos tentar aí agora domingo, quem sabe trazer uma vitória lá para até emplacar no Brasileirão, para ganhar um jogo fora mesmo, né? Começar a fazer campanha, mas se tu ganhar do Santos lá, tu começa realmente a fazer campanha, né? Ganhar de um grande na casa deles, né? Mas eu acho que esse ano dá para ter esperança de nós brigar pelo menos por um título de maior expressão aí. Com certeza, é isso aí, é o que nós queremos. Somos torcedores, né? Nós vivemos de ilusão. A gente tem que se iludir, a gente tem que torcer. Com Se a certeza. gente não se ilude, a gente nem vai a campo, né? Não vamos ganhar, para que ir? Não, tá certo, temos que ser mesmo. Eu vejo o Inter ficando mais sólido esse ano. A gente teve uma surpresa no ano passado, a gente não pode negar isso. O brasileiro, o terceiro lugar no brasileiro, vindo de uma Série B, que ainda assim não foi aquela... Não ganhamos o título da Série B, e ainda cheio de dúvidas, sem ganhar gauchão. A gente chega em terceiro no brasileiro, a gente vê se reforçar, né? Uma parte que financeiramente é ruim para o Inter, que é não ter venda de jogadores, para o time acaba fortalecendo. A gente tem um time que já vem de uma certa base desde 2017. Né? Então isso é muito importante. E aí assim, gente, quando a gente vê um guerreiro na frente, o senhor centroavante que é o Guerreiro, né? Que a gente tinha, também tinha muitas dúvidas, né? Com um jogador de 35 anos vindo, mas tu vê a desenvoltura dele, 9 meses parado. Os zagueiros preocupados com ele e a vontade que esse cara tem de fazer gol, de querer fazer os gols, né? Então isso tu vê assim, encorpa muito mais, né? Um Nonato chegando com muita força, um meio-campo mantendo a solidez, a zaga mantendo a solidez no ano passado. Vamos se iludir, gente. Vamos goleiro, torcer, vamos lá, uma fase Só espetacular. acho que o Nico tá um pouquinho abaixo. Deu uma Eu queda. acho que o Nico foi o único que deu uma... já faz um bom tempo que não faz gol. Eu acho que ele tá um pouquinho abaixo. Imagina o Nico conseguindo jogar o que ele joga e sendo mais ousado de chutar, puxar o jogo. Ele tá tentando fazer muito drible pro chute. Antigamente ele só limpava e chutava. Agora ele até chutou 2 bolas boas, mas ele ficou um bom tempo sem chutar quase. Mas tu notou, eu acho que ele vindo mais forte ainda... Tu notou que o Nico começou a fazer menos gol quando o Guerreiro entrou? Sim, Teve também. uma referência maior? Também. E assim, o Nico no jogo contra qual foi? Foi contra o Palestino? Foram 3 assistências. Sim. Então também tem... Claro, acho que claro. A gente estava mais acostumado com aquele Nico goleador. Mas eu quero ver ele chutando, porque daí dá muito rebote e o Guerreiro tá ali. É verdade, é verdade. Isso O aí. Zeca também melhorou bastante Muito. nos últimos Muito. 3, 4 jogos. Não tinha como Contra piorar, não ele. tinha, né? Comparando com ele Um dos mesmo. maiores roubadores de bola do campeonato, ele tá na lista. Isso aí, o programa está excelente. Esse é o Pauta Colorada, todas as segundas-feiras,
9h30 às 10h30, o programa da Torcida Colorada, Casa do Colorado, no Facebook, no Twitter. Acho que o Internacional está crescendo passo a passo, subindo um degrau atrás do outro, desde a nossa queda à segunda divisão. Agora nós subimos, estamos indo devagarinho. Eu acho que o trabalho do Odair está crescendo bastante. O time tem melhoras agora, tem esquemas diferentes, ele está alternando os esquemas durante a partida. E isso faz com que o Internacional, tomara que cresça, tomara que consiga conquistar aí algum título ainda esse ano. Mais alguma coisa, amigos? Mais algum... Eu tenho várias, mas Então, vamos deixar para os próximos, mais quem algum? sabe, né? Mas o Odair realmente, nos últimos 3, 4 jogos, eu acho que ele teve uma postura mais ousada, que nem comentou, né, agora há pouco. Acho que as mudanças dele teve um resultado. O time parou de fazer o gol e ficar com aquele medo de segurar o resultado. E daqui a pouco toma um gol de empate. Eu acho que o Odair, vamos ter que dar mais crédito para ele. pouquinho de Realmente, respaldo, assim. Com certeza. Também não é fácil ir numa segunda divisão e não ganhou a segunda divisão ainda. Né? Uns amigos meus comentam que o Odair é pé frio em Grenal, né? Tem Tá na várias hora de mudar derrotas, isso, né? Então tá na Até hora de... porque o exatamente. Grenal vai ser o jogo que antecede a ida do Inter para Libertadores contra o Nacional, 20 de julho. E o Abel era vice sempre, antes de treinar em Exatamente, 2006, então, né? a gente quebra os conceitos, né? A gente quebra Exatamente. os paradigmas, né? Tá, Sabe? foi feito para ser quebrado, né? Vamos pegar o Grêmio na semifinal e vamos matar eles aí. Eu acho Mais que alguma ficar legal. mensagem aí de algum internauta? Mais várias, né? Temos 60 mensagens. Olha de só, pessoa. maravilha. Temos Vamos aqui, vamos inteiro, André Saldanha de Frederico Westphalen. Esse aqui eu adorei esse apelido. Joelzinho, 10.094 gols. Ele deve mudar o apelido a cada gol que ele faz, né? No consulado de Pato Branco, agora vai, o Odair está encaixando o time, bem que o Rodrigo falou. Coisas boas vêm por aí. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos ter confiança agora, né? Que a gente... E o Paysandu está aí quinta-feira, toda a torcida colorada presente lá no estádio Beira-Rio. O time ainda precisa muito da ajuda do torcedor. Não, o Beira-Rio é o nosso diferencial hoje. Esse time com o Beira-Rio, com a torcida junto, não é imbatível. É verdade. Isso aí, com certeza. Isso a gente precisa. Todo do grande time precisa ter uma grande casa, com uma grande torcida, que empurram grandes campanhas, né? É isso. Isso mesmo. Está sempre muito ligado a essas coisas, né? Tem mais recados aí? Mais algum recado aí do Temos torcedor? vários. João de Curitiba. Olha, Esse ano Curitiba. vamos levantar uma taça, com certeza. O Marcelo Souza, temos Iago indo para a seleção, iam levar também o Nonato, mas não podem desfalcar o Inter. Então só vão levar o Iago. Eu vi E hoje. o Nico isso tá na antes, pré-seleção também, na Uruguai. que eles iam convocar também o Mas Nonato. dificilmente o Nico vai, né? Eu vi os jornalistas uruguaios falando que o Tabárez ele tem um certo processo, assim, então deve se convocar sempre antes, fazer teste com o jogador para depois A convocar. não ser que algum se lesione ali, daí eu acho que daí... Mas é que os atacantes da Uruguai do meio Não, pra frente... titular é esquece. muito mais, Titular não tem titular, como, né? A gente tá então falando é de Soares e complicado, Cavani, né? né? Tem que Então, fazer. e vai lá pra ficar sentado no banco, então Que bom, deixa. fica aqui treinando. Deixa que treinando conosco. Fazendo uma aqui, pré-temporada aí. melhorando. Né? Deixa quieto, é verdade. A gente vai perder o Guerreiro, né? É isso aí, então. O Guerreiro foi convocado novamente, né? Estavam falando do Dário lá também. Na Argentina? Não sei Mas se é pro Argentina, Pan. pro Pan, né? Eu acho que mais que uma homenagem ao D'Alessandro, né? É, eu acho. Mas igual já leva também. Já Enfim. não seria tão bom, né, pra nós. Daí, ainda mais que esse tipo de jogo daí dá o sangue, o risco de lesão. Deixa ele quietinho, Complicado, tá né? bom. É verdade. Complicado. Só o último que o Paulo César Fagundes, tá louco? Contra o Nacional não pode ir lá pensando em não perder apenas. Tem que ir para ganhar todos os jogos, independentemente de quem Com seja. certeza. Sem dúvida. É a postura fora de casa que falta pra gente. Até porque um time que é fechado, que é defensivamente forte, tu vai vir para o segundo jogo com desvantagem, olha que vai sofrer. Até mesmo para poder mostrar o que eles vão ter aqui, né? Exatamente. Isso aí, então, vamos encerrar. Então, um abraço para todos os colorados, para todo mundo, uma boa semana para todos e até a segunda-feira que vem. Quinta-feira todos ao Beira-Rio. Quinta-feira, não esqueçam, em Beira-Rio. Isso aí. Glória do desporto nacional, ó
ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senda de vitórias, Colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado alvirrubro, motivos de festas em nossos corações. O teu presente de estudo, trazendo à torcida alegres emoções. Colorado de aço celeiro, teus astros cintilam no céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placas distantes, teus feitos relevantes, vives a brilhar.